Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos. A nossa disciplina é Administração de Agronegócios. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do mercado e vamos tratar também da logística de transportes. Bom, para a gente falar mais um pouquinho de mercado, é importante a gente frisar a existência da questão da regionalização econômica. É uma tendência natural, é uma tendência que ela existe por conta do processo da globalização, a formação então do que nós chamamos de blocos econômicos. Eles servem para contemplar ou para suprir interesses comerciais entre nações. Isso visa então, pessoal, atender interesses tanto econômicos quanto político-ideológicos entre países. Observa-se também entre esses países a cooperação e a integração entre eles. Para quem vai trabalhar, por exemplo, com exportação, existe uma recomendação que você faça uma análise criteriosa de mercado. Recomendamos, então, você iniciar com mercados para você adquirir uma experiência, e você tente minimizar os seus riscos, minimizar os seus custos. Então, dê prioridades a mercados mais próximos, devido aos custos ser mais barato, principalmente por questão de frete, os benefícios com tributação, os impostos. Buscar também trabalhar com culturas mais similares é um ponto que joga ao seu favor, porque você não vai ter surpresa em relação a questões socioculturais. Também dentro da análise de mercado, você escolher países que tenham uma melhor capacidade de pagamento, até para evitar contratempos aí com problema de falta de recebimento. Além de se fazer a análise do mercado, recomendação também de se fazer uma análise do produto. Então, a análise da sua capacidade exportadora é fundamental, o quanto você pode exportar, em quanto em volume e o preço que você precisa dispor isso no mercado internacional para você também ter lucro. Importante você fazer uma análise criteriosa do produto para saber se esse produto atende ao mercado internacional, questões sanitárias, por exemplo. O preço deve ser elaborado com critérios para esse mercado específico. Deve ser respeitado também as questões baseadas com as normas de cada país. Por exemplo, exportação para países como a Arábia Saudita, se precisa fazer o abate halal, por exemplo, para se ter uma questão de respeito, uma questão cultural da nação. Então precisa se justificar essas questões, que são normas que precisam ser respeitadas. Outro detalhe também importante é você respeitar a língua do país onde você está fazendo essa exportação, para colocar isso tanto na embalagem, seguir o idioma da pátria, dessa nação onde você está fazendo essa exportação. As etiquetas onde você colocar os produtos devem seguir, então, as normas exigidas para cada país. Por exemplo, informações nutricionais, data de validade, os ingredientes que compõem o produto. Então, isso deve ser respeitado seguindo o idioma também desse país onde você está promovendo aí essas transações comerciais. Bom, existe também dentro de mercados a existência das zonas francas. Zonas francas são áreas de livre comércio, de importação e de exportação. Nesse local existe a isenção de tributos para a grande maioria dos produtos ali comercializados. Isso visa promover o desenvolvimento econômico e social de determinadas regiões e geralmente essas zonas francas estão situadas em proximidade a portos marítimos, fluviais ou ainda aéreos. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a existência da Zona Franca de Manaus, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a existência dessa área de livre comércio. Temos também as lojas francas, também chamadas as Duty Frees, que são localizadas na grande maioria delas nos portos e nos aeroportos internacionais. Essas lojas francas, ou esses Duty Frees, eles são habilitados pela Secretaria da Receita Federal mediante um processo de qualificação para autorização desse tipo de comércio. E lá eles visam atender mercadorias tanto nacionais quanto estrangeiras com a suspensão total ou parcial dos impostos. Outra prática também a gente conhecer dentro da análise de mercado é o que se chama de dumping.
Dumping, pessoal, é a venda de produtos abaixo do preço de custo, né? Isso quando ele chega no país de origem, por exemplo, com preço abaixo do custo do que o país consegue produzir. O objetivo disso é eliminar a concorrente e dominar, né, plenamente o mercado. Para isso, pessoal, a Organização Mundial do Comércio, ela condena essa prática, tá? E essa prática ela pode acontecer muitas das vezes por conta de subsídios governamentais desses países que pretendem alcançar uma fatia maior de mercado. As regras da Organização Mundial do Comércio, elas autorizam, então, o país prejudicado, né, dentro desse cenário, a aplicar taxas de antidumping. Então, eles podem taxar os produtos com impostos de importação para que, quando eles entrem no país, mesmo com um custo muito baixo, os impostos acabam elevando, né, essa condição de competitividade aos produtos nacionais. Um exemplo muito claro disso são os produtos chineses, né, com a questão de uma mão de obra extremamente barata nesse país. A exportação dos produtos chegam muitas das vezes nos países com um custo muito mais baixo do que o próprio produto que é produzido dentro do país. Então, nisso se permite, né, fazer as estratégias de taxações antidumpings. Tá? Então, isso não é uma prática desleal de mercado, né? Fazer o antidumping. O dumping é considerado uma prática desleal de mercado, né? Ok? Então, a gente encerra aqui falando sobre o mercado e vamos falar um pouquinho aqui sobre logística de transportes. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Falar um pouquinho de logística de transporte. Vamos começar aqui fazendo uma definição, então, do que é transporte. Transporte, então, é um meio de translação entre pessoas ou ainda entre bens a partir, né, de um local para o outro. O transporte comercial, pessoal, moderno, ele está a serviço dos interesses tanto públicos quanto privados, né, e ele inclui todos os meios, né, e infraestruturas implicados no movimento de transportes de pessoas e bens, né, e no serviço de recepção, entrega, bem como de manipulação desses bens. Temos aí o transporte comercial de pessoas, que visa fazer o serviço de transporte de passageiros, e temos o serviço comercial de bens, né, que se predispõe aqui a trabalhar com o serviço de transporte de mercadorias. Bom, dentro da classificação de transportes, nós podemos classificar ele contra a modalidade, então podemos dividir entre terrestre, aquático e aéreo. Dentro da modalidade terrestre, nós podemos aí destacar a modalidade do modal rodoviário, o modal ferroviário e o dutoviário. Podemos destacar quanto à modalidade aqui aquática, os modais marítimos e fluviais, onde a gente tem no marítimo ali a questão interoceânica e a de cabotagem. O que é isso? Interoceânica, quando a gente tem a viagem aqui entre continentes, e a de cabotagem, quando a gente trabalha dentro da própria costa, né? Então não se desloca então, da costa marítima do continente ou da nação. E temos também a modalidade aérea, tá? Então vamos destacar, falando cada um deles aqui, trabalhando a característica, as vantagens e as desvantagens de cada um. Vamos começar então falando aqui das características do transporte rodoviário. O transporte rodoviário, a característica principal dele são os veículos que se movimentam em caminhos pavimentados, né, caminhos abertos, não apresentam a necessidade de terminais para fazer embarque e desembarque. A infraestrutura é propriedade pública, salvo aqui quando a rodagem é feita em rodovias pedagiadas, né, que são privatizadas. Alguns locais, né, como trajetos, exigem uma taxa de utilização, como, por exemplo, os pedágios, e utiliza-se uma legislação organizada pelo Estado, tá, para poder fazer o tipo de comercialização e transporte utilizando o transporte rodoviário. Como vantagem, nós podemos destacar aqui a flexibilidade do serviço, a flexibilidade no deslocamento de cargas, a rapidez, né, de ponto a ponto, menores custos com embalagem, o manuseio em pequenos lotes é uma vantagem interessante do transporte rodoviário. Ele pode ser feito mediante uma elevada cobertura geográfica. Ele é muito competitivo em curtas e médias distâncias. A gente está falando aí de distâncias até 500 km,
né, acaba sendo bem interessante o transporte rodoviário. Existe uma flexibilidade no atendimento de embarques urgentes, ou seja, a qualquer momento o transporte pode ser acionado e sair para o seu destino. E existe também a entrega direta e segura dos bens. Quanto desvantagem, nós podemos trazer aqui as unidades de carga limitada, né? Talvez não se dá uma diversificação de produtos conforme o transporte rodoviário que você escolha. Você é totalmente dependente da infraestrutura, né? Nós precisamos das estradas, precisamos aí das pontes, precisamos aí de todas essas condições para que se torne viável aqui o transporte rodoviário. Dependente do trânsito, né? Dependente também de regulamentação, né? As regras aí de transporte. E quando a gente trata aqui de grandes distâncias, nós tratamos aqui de uma desvantagem muito grande no transporte rodoviário. A gente pode destacar aqui distâncias aqui maiores do que 500 km, acabam onerando um frete um pouco mais alto, né, um desgaste de veículo muito alto em relação a essas distâncias um pouco mais longas. Outro modelo de modal que nós temos de transporte é o transporte ferroviário. Enquanto característica, podemos destacar aqui que são veículos que movimentam-se sobre trilhos, que são constituídos então por vagões que são interligados entre si, e a infraestrutura, né, ela apresenta terminais, as estações, onde é permitida a carga e a descarga. Então, a carga e a descarga do transporte ferroviário é feita somente nos seus terminais, ou seja, somente nas suas estações. Quanto às vantagens, né, nós temos o transporte ferroviário, o menor custo de transporte para grandes distâncias, não tem problema nenhum com trânsito, né, um problema com congestionamento. Os terminais de carga próximos das fontes de produção, geralmente é uma questão estratégica, né, trabalhar com o que eles chamam de portos secos. Adequado, então, para o produto de baixo valor, acrescentando aí a alta densidade do produto, que ele consegue ocupar praticamente toda a área do vagão. Adequado, então, para grandes volumes de mercadorias. E a possibilidade do transporte ser realizado aí por vários tipos de produtos, dividido aí entre os seus vagões. E o transporte ferroviário também ele independe das condições climáticas. Faça chuva, faça sol, faça vento, faça neve, né? O transporte ferroviário ele pode, né, prosseguir aí sem nenhum tipo de transtorno. Enquanto desvantagem para o transporte ferroviário, não existe uma flexibilidade de percurso, ou seja, como o trajeto é feito sob trilhos, né? Não existe atalhos, não existe condições aí de buscar alternativas de percurso. Existe uma condição de elevada dependência de outros transportes. Por quê? Porque ele faz somente o transporte entre estações e para chegar muitas das vezes até o consumidor final, chegar até a indústria, vai precisar de outros modais de transporte. Existe um menor desempenho em relevo acidentado, né? Um problema grande aqui no transporte ferroviário. Pouco competitivo em pequenas distâncias, até por questão da lentidão, né, do transporte ferroviário. Horários aí pouco flexíveis, não é a qualquer momento que um trem sai para você entregar uma carga, então existe respeito aí a condições de horários. E a gente tem, obviamente, elevados custos de implantação para esse tipo de transporte. Um destaque que eu quero dar para vocês é que nós temos um grande problema, né, no transporte ferroviário brasileiro, que ele não consegue se comunicar com a malha ferroviária dos países, por exemplo, aqui da América do Sul, uma vez que a bitola dos trens do Brasil são diferentes das bitolas dos trens que são utilizados aí nos nossos países vizinhos. E isso impossibilita o nosso transporte ferroviário dentro do próprio Mercosul. Né? E isso é uma questão que inviabiliza muitas das vezes a questão pelo transporte férreo, né, dentro do nosso continente. E para se fazer uma adequação disso, se daria um dispêndio financeiro muito grande, né, com esses elevados custos aí de implantação para o transporte ferroviário. Bom, outro tipo de modal que nós temos a ser destacado é o transporte marítimo. Enquanto característica, né, o transporte marítimo ele é feito por meios aquáticos, tanto por mar quanto por rio. Os transportes representam um importante elo aí entre os continentes, né, os transportes aí intercontinentais.
A questão dos portos, né, que absorvem um grande fluxo de carga do sistema, então a existência dos portos concentra também toda a relação de transporte marítimo. E existe também uma grande variedade, né, de embarcações, como por exemplo tanques, porta-containers, cargueiros, né, entre outros elementos aqui de navios que estão disponíveis para o modelo de transporte marítimo. Como vantagem, nós podemos destacar que é um modelo extremamente competitivo para produtos de baixo custo por tonelada, né, de quilômetro transportado. Dá para se fazer o transporte de quase todo tipo de carga, né, com exceção dos produtos perecíveis, salvo se os navios, né, as embarcações tiverem condições adequadas para transporte de mercadoria perecível. Existe uma condição muito grande de transporte de carga no transporte marítimo, né, um volume muito grande, e é o modelo, né, de transporte mais barato que se tem conhecimento. Enquanto desvantagem, um problema é a baixa velocidade. Outro problema também é como no transporte férreo, né, que a disponibilidade limitada, ou seja, nem todo momento sai uma embarcação disponível para fazer uma entrega. Sendo necessário, então, cumprir, né, todas as exigências e cumprir toda a questão dos desembaraços, completar, né, a carga, porque o navio não vai ir ao destino aí com uma pequena quantidade de mercadoria. Existe uma maior exigência na questão das embalagens. A desvantagem também na distância entre os centros de produção, então a necessidade de se trabalhar um transporte intermodal, muitas das vezes, né, entre diferentes modelos de transportes. E a gente tem também uma menor flexibilidade do serviço, né, dependendo aí dos portos, que levam aí uma questão de problema dos desembaraços, né, problemas aí relacionados a questões burocráticas dentro dos próprios portos. Outro modelo que nós temos para dar destaque é o modelo de transporte aéreo. A característica dele é o que utiliza, obviamente, o ar como meio de navegação. É um serviço que se dá de terminal a terminal, e os terminais dentro do transporte aéreo são os aeroportos. Eles obedecem, então, um conjunto de regulamentos extremamente rígido, então não se embarca a qualquer momento, não se decola a qualquer momento, não se pousa a qualquer momento, não se leva qualquer coisa dentro de uma aeronave. Então existe um regulamento rigoroso para ser obedecido. E a capacidade, né, dos aviões, nós podemos perceber que ao longo do tempo tem aumentado significativamente, mas não chega nem perto aí do transporte marítimo, por exemplo. Enquanto vantagem, nós podemos destacar do transporte aéreo que ele é ideal, então, para o envio de mercadorias com pouco peso e com pouco volume. É um transporte, então, que dispõe de uma maior agilidade, né, maior rapidez, e existe uma eficácia extremamente comprovada na questão das entregas urgentes. Então, se pode, né, contar aí com o transporte aéreo para entregas que tenham uma urgência extrema. Existe uma agilidade no deslocamento da carga, também dentro do transporte aéreo, e não obrigatoriamente ele necessita de embalagem reforçada, né? Porque dentro do transporte aéreo existe aí um manuseio mais cuidadoso das mercadorias. Enquanto desvantagem do transporte aéreo, nós podemos destacar aqui a menor capacidade de carga, né? Mesmo os aviões estejam aumentando aí a sua condição de transporte. Enquanto desvantagem, destacamos também os custos, né, bastante elevados em relação aos demais meios de transporte. Então é o meio de transporte mais caro de todos. E também pouco flexível, né, por se trabalhar de terminal a terminal, né, a gente precisa utilizar os aeroportos para se fazer o embarque e desembarque de mercadorias. Embora ele seja um transporte rápido, quando considera aqui distâncias menores do que 500 km, ele se torna previamente aqui um pouco inviável por conta do embaraço, né, que se tem de pouso, de desembaraço, de toda a relação aqui de retirada, de descarga. Então isso acaba
tornando aí um pouco mais demorado, porque se estivesse trabalhando com transporte rodoviário, né, nós não temos aí o problema de se ter um terminal, então você carrega na empresa e descarrega no destino, não se tem aí um local aí para se fazer obrigatoriamente a descarga da mercadoria, porque não existe uma estação, né, não existe um terminal do transporte rodoviário, como existe aqui no transporte aéreo, ok? Outro modelo para a gente trabalhar também, né, e se destacar, é o transporte por duto, que é o transporte dutoviário, que tem como característica o transporte que é realizado no interior de tubos, né? Isso é muito comum hoje em dia. Nós temos inclusive aqui na Uberaba passando os tubos aí com um fosfato, nós temos o gasoduto, né, que passa por aqui, então a gente tem o transporte também aqui por tubos. Essa movimentação se dá por meio de bombeamento, né, dentro da origem até o destino. O sistema de bombeamento ele se baseia então na variação de pressão entre as zonas, né? Os produtos se propagam das zonas mais elevadas, né, de pressão para as zonas de pressão mais reduzida. Então aí você tem a entrega aí de mercadoria realizada por meio desses tubos. Quanto vantagem, pessoal, é a relação de fluxo de produto, é totalmente monitorado e controlado por tecnologia, né, controlado por computadores. Quando se trabalha uma relação aqui de perdas e danos de produtos, isso é extremamente raro, né? Também a questão da rupturas de oleodutos, de dutos, gasodutos, é extremamente rara esse tipo de acontecimento. Outra relação de vantagem do transporte por duto é que as mudanças climáticas não influenciam praticamente em nada no fluxo de produtos, né? E não afeta também a qualidade do produto em si. Como vantagem, destacamos também a baixa dependência do trabalho humano, então quase tudo é feito de forma por processo, é feito de forma autônoma, e se tem uma questão de uma vida útil, muito longa aí, desse modal aí de transporte realizado por dutos. Quanto desvantagem, nós temos aí a limitada diversidade de produtos, ou seja, não dá para se transportar qualquer coisa, né, por tubo, né? Então existe uma limitação aí na diversidade desses produtos. É uma rede extremamente rígida, né? Não se tem como fazer alterações de percurso ao longo do tempo, até por conta do investimento extremamente elevado, né, por esse modal de transporte. Pessoal, para deixar claro aqui, né, essas diferenças, modalidades aqui de transporte, né, dessas modalidades logísticas, eu trouxe esse quadrinho aqui de comparação para que vocês façam aí algumas contemplações, né, quando a gente destaca ali as distâncias menores e maiores que 500 km, o custo, né, por tonelada quilômetro, o estoque, a questão de estocagem e perda, a versatilidade da carga, a capacidade da carga, a flexibilidade do serviço, né, e a continuidade do serviço. A gente destaca-se ali pelas estrelinhas, né? Quanto mais estrelas, melhor. Então eu queria que vocês fizessem depois uma análise aqui desse quadro, né, dessa figura aqui, fazendo essa análise de comparação entre os critérios e os modos de transporte. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero destacar uma questão que está envolvida também com a logística e que se torna aí muito comum dentro do nosso mercado, é a relação do transporte CIF ou do transporte FOB, não só porque isso cai na prova, mas porque vocês vão utilizar isso no projeto integrador do semestre que vem, né? Da gente trabalhar a empresa simulada, a gente vai precisar tomar decisões quanto à entrega dos nossos produtos, se eles vão ser CIF ou se eles vão ser FOB. O que é CIF? CIF, então, é uma sigla, né, com palavras em inglês, Cost, Insurance and Freight. A gente tem ali a relação de custo, seguro e frete. Então nós vamos utilizar o critério CIF quando as despesas de transporte, as despesas de entrega, as despesas de frete, seguro e taxa for por conta de quem está vendendo. Ou seja, o vendedor entrega o produto com o frete já embutido.
No caso aqui da modalidade FOB, né, Free on Board, significa posto a bordo, né, nós vamos utilizar o FOB quando a despesa com frete, seguro e taxa for por conta do comprador. Então vamos entender uma relação. O CIF, se eu estou trabalhando que os custos, o seguro e o frete está embutido no produto, no caso do produto não chegar ao consumidor final, eu tenho responsabilidade sobre essa entrega, né? Até por questão do seguro dessa carga, né? Não estou falando de seguradora, de apólice, mas estou falando de responsabilidade sobre quem vende. No caso do FOB, nós estamos deixando a responsabilidade por conta de quem compra. Ou o cara contrata um serviço para buscar essa mercadoria no destino, ou ele se responsabiliza ele mesmo pelo transporte. E aí, no caso, qualquer avaria, qualquer perda, né, que se tenha do produto ao longo do transporte é por responsabilidade de quem compra, né? Exime aí qualquer responsabilidade por parte de quem vende. Entenderam isso? Então a gente tem a relação CIF e FOB. CIF, responsabilidades todas do vendedor. FOB, responsabilidade de quem compra. Entendido? Beleza? Com isso nós encerramos então a nossa disciplina de administração de agronegócio. Ficamos aí para a execução de mais um trabalho e uma avaliação, né, para a gente medir aí o conhecimento de vocês. Beleza, pessoal? Eu agradeço então a companhia de vocês. Obrigado pelo suporte, obrigado por todo esse semestre. A gente está passando um momento complicado e esse momento a gente tenta driblar ele, né, com alternativas, com essa nossa comunicação, mesmo que remota, mas feita aí com muito critério, responsabilidade e carinho. Beleza, moçada? Então é isso, boa semana de estudos para vocês, obrigado e até a próxima.